Na Suíça, está ocorrendo uma reviravolta de 180 graus. Um choque considerável atinge o pequeno país alpino. Desta vez, ele não vem de Bruxelas, mas de Washington. Trump está agindo de forma muito persistente contra a Suíça. Do nada, os Estados Unidos impuseram tarifas punitivas de até 39% sobre produtos suíços. Relógios de luxo, máquinas, produtos químicos, medicamentos, tudo o que a Confederação Suíça exporta com tanto sucesso ficou de repente drasticamente mais caro. A bolsa reage imediatamente, o franco oscila e associações empresariais alertam para uma crise séria. Mas tudo isso tem consequências ainda mais profundas, porque tarifas alfandegárias afetam mais a Suíça que seus vizinhos. Países da União Europeia pagam cerca de 15 devido a acordos comerciais conjuntos e, por causa de seu enorme poder de mercado, estão em uma posição de negociação muito melhor, enquanto a Suíça isolada é a grande perdedora. A era dos pequenos estados terminou no jogo global de poder. Grandes potências como os Estados Unidos e a China ditam as regras do comércio, e a Europa está cada vez mais unida. Quem fica sozinho paga um preço alto. Isso provoca algo que até pouco tempo era quase inimaginável em Berna. De repente, a adesão à União Europeia e maior integração ao espaço econômico europeu voltam a ser discutidas abertamente. Até a mídia antes crítica à União Europeia fala agora, enfim, da ingenuidade econômica. Para muitas empresas suíças, a dúvida já não é se, mas quando. É preciso aprofundar a ligação com o mercado único europeu, pois a Suíça enfrentará desafios ainda maiores em breve. Portanto, está mais do que na hora de analisarmos esse tema com mais atenção. Por quanto tempo a Suíça poderá manter essa independência? Por que agora há tantas propostas de adesão acelerada? Quais as vantagens disso para a Suíça e para a União Europeia? Vamos analisar todas essas questões interessantes no vídeo de hoje. Divirta-se! A relação entre a Suíça e a União Europeia sempre foi um delicado equilíbrio político entre orgulho e pragmatismo. Tudo começou com o referendo sobre o EEE em 1992. Na época, os suíços e suíças votaram por pouco contra a adesão ao Espaço Econômico Europeu, com 50,3% de votos pelo não. Um resultado apertado, mas com um enorme valor simbólico, pois esse não se tornou o fundamento da política suíça moderna em relação à União Europeia. Desejava-se acesso ao mercado europeu sem a burocracia da União Europeia, rejeitando a adesão total e imposições de Bruxelas. Preferia-se acordos bilaterais, acordos e contratos sob medida, que deveriam garantir à Suíça o acesso ao mercado interno sem abrir mão de sua própria soberania. Nos anos seguintes, surgiu daí uma rede complicada de mais de 120 acordos individuais, desde agricultura e pesquisa até a livre circulação de pessoas. Uma obra-prima diplomática que funcionou surpreendentemente bem por décadas. A Suíça se beneficiou de quase todas as vantagens do mercado interno: livre comércio, mobilidade, cooperação e, ao mesmo tempo, conseguiu manter a aparência de total independência. Mas esse papel especial teve seu preço. A União Europeia mudou, se expandiu e harmonizou suas regras. A Suíça sempre teve que negociar, se adaptar e buscar compromissos. Aos poucos, percebeu que essa estrutura bilateral era flexível, porém instável, como um antigo relógio suíço. Preciso, mas vulnerável. Uma única ruptura podia abalar todo o sistema, e a partir de 2021 esse ponto de virada chegou. Após anos de negociações, a Suíça rompeu o acordo quadro institucional com a União Europeia. Na verdade, ele deveria unificar os muitos acordos antigos, resolver disputas e estabilizar a base política. Mas o governo suíço não deu esse passo. A resistência interna era forte. Sindicatos temiam pelos salários, conservadores pela soberania e nacionalistas pela neutralidade. Assim, a relação entre Berna e Bruxelas foi congelada, e a UE suspendeu a atualização de vários acordos, como em pesquisa, energia e tecnologia médica. Empresas suíças perderam o acesso privilegiado a programas como o Horizonte Europa, impactando o setor de inovação. Desde então, negociam-se o Bilateral 3, pacote mais moderno que deve resolver antigos conflitos. Mas antes mesmo de se chegar a um avanço, ocorreu um ponto de virada em 2025, e o conflito comercial com os Estados Unidos estourou. De repente, a Suíça se viu na posição desconfortável de estar entre dois blocos de poder: os Estados Unidos, que a puniram com tarifas, e a União Europeia, que só queria conceder acesso livre ao mercado em troca de concessões políticas. E assim veio o primeiro grande choque em 2 de abril, o dia que mais tarde entraria para a história econômica como o Dia da Libertação. Em um mapa gigantesco, Trump anunciou tarifas para quase todos os países do mundo. Os estados europeus receberam de 10% a 15%, a União Europeia como um todo, inicialmente 20%, mas um país europeu foi especialmente atingido: a Suíça.
Quase de maneira casual, mas com efeito devastador, foi anunciado para ela uma tarifa de 31%. Em poucas horas, as bolsas caíram e os exportadores ficaram em pânico. A Suíça, que durante décadas apostou na estabilidade e na contenção diplomática, subitamente enfrentou uma guerra econômica global, afetando especialmente a indústria relojoeira. Marcas de luxo como Rolex, Omega e Patek Philippe, cujo principal mercado é os Estados Unidos, perderam bilhões em valor em apenas um dia de negociações. A engenharia mecânica, indústria química e farmacêutica, pilares da economia suíça, sentiram as consequências de imediato. Só semanas depois, a situação se estabilizou um pouco, ao menos aparentemente. O governo em Berna tentou acalmar a situação e anunciou novas negociações. O Banco Nacional Suíço desvalorizou o franco, levando muitos a crer que a tempestade passaria. O mercado se recuperou no curto prazo, pois esperava-se que Washington logo amenizasse suas ameaças, mas essa expectativa durou pouco. Apenas 2 meses depois, em junho de 2025, veio o segundo golpe. Os Estados Unidos endureceram sua política novamente e declararam que, para países sem um acordo de livre comércio abrangente, passaria a valer uma tarifa fixa de 39%, um imposto punitivo para aproveitadores, como disse Trump. Assim, a Suíça ficou na linha de fogo. Dólar disparou, bolsas caíram e, em Zurique, Genebra e Basileia, todos olhavam atônitos para Washington. Enquanto a União Europeia foi pouco afetada devido a seus acordos comerciais, com tarifas de apenas cerca de 15% sobre suas mercadorias, a Suíça foi uma das mais prejudicadas. As consequências econômicas afetaram empresas exportadoras, que precisaram usar reservas ou recorrer a empréstimos com juros altos para sobreviver. Algo que muitos de nós provavelmente também conhecem do dia a dia. Mas isso não precisa ser assim. Muitos pagam juros desnecessariamente altos em cartões de crédito sem perceber. Usar cartões de crédito é fácil, mas na hora de pagar pode ficar caro rapidamente. Afinal, juros altos e taxas escondidas, infelizmente, costumam ser padrão. Quitar essas dívidas pode levar anos, e os juros crescem mais rápido do que você pensa. É nesse momento que Anything aparece. Com Anything, você pode reduzir a taxa de juros das suas dívidas de cartão de crédito existentes e eliminar taxas desnecessárias. Isso significa mais dinheiro para você e menos para o banco. Acredito que bancos suíços e alemães vão sobreviver mesmo ganhando um pouco menos aqui. Usuários na Alemanha economizam em média 984 euros ao transferir a dívida do cartão de crédito para o Anything. Assim, você não só consegue juros mais baixos, mas também uma visão completa dos seus pagamentos em andamento e do seu plano de pagamento, tudo em um só aplicativo. Quer quitar a dívida mais rápido? Se quiser um mês de pausa, você escolhe a velocidade do pagamento. Baixe o app pelo link, selecione seu credor e responda algumas perguntas rápidas. Com o código CAMEL, você recebe 50 euros de desconto na sua primeira fatura e pode enviar a solicitação. Anything faz uma oferta para você e, se você gostar, eles assumem a quitação do seu crédito atual, direto e sem complicação. Você então paga simplesmente para Anything, com uma taxa de juros melhor e sem taxas escondidas. Então, é melhor dar uma olhada agora mesmo na Anyfin pelo link da descrição. É isso. Und profitiert noch heute. A Secretaria de Estado para a Economia, SECO, reduziu drasticamente a previsão de crescimento para 2026. As exportações para os Estados Unidos, que representam cerca de 11% de todo o comércio exterior, caíram quase 30% em apenas um trimestre. Pequenas e médias empresas começaram a enfrentar dificuldades. Em Basileia e Zurique, fabricantes de máquinas anunciaram trabalho em jornada reduzida, enquanto o setor relojoeiro cogitava transferir parte da produção para países da UE para evitar tarifas. Economistas disseram que era o momento mais perigoso para a economia exportadora suíça em décadas. Enquanto a Alemanha e França conseguiram rapidamente novas exceções negociando com a UE, a Suíça ficou de fora, porque ela não tinha contato direto com Washington nem o apoio de uma potência comercial. Assim, houve uma reavaliação interna da situação. De repente, não eram mais apenas alguns poucos intelectuais que exigiam uma nova orientação, mas também importantes representantes do setor econômico, políticos e até mesmo setores conservadores. Associações empresariais como a Economie Suisse e a Associação Suíça de Banqueiros exigiam em voz alta uma integração permanente no mercado interno europeu. A aproximação com a União Europeia, antes um tabu, de repente passou a ser aceita. Até políticos conservadores alertaram que, sem isso, a Suíça poderia ser excluída das zonas de proteção econômica da Europa. Ao mesmo tempo, a União Europeia também enviou sinais favoráveis. Em agosto, por exemplo, o presidente do Partido Verde alemão, Nuri Nuripur, pediu publicamente uma chamada adesão turbo da Suíça à União Europeia. Em entrevista ao Die Zeit, ele afirmou que a Suíça já integra o mercado interno e deveria usar a crise para se unir oficialmente.
Ele mencionou uma oferta de solidariedade da Europa e um processo acelerado que pode facilitar a entrada da Suíça, parecido com o da candidatura da Ucrânia à União Europeia. A Suíça provavelmente já cumpriria quase todos os requisitos. A recente disputa alfandegária com Donald Trump mostra como estados menores são vulneráveis sozinhos. Politicamente neutro e economicamente global já não é mais viável nesta nova era. Diplomatas da União Europeia consideram a ideia politicamente necessária e economicamente sensata. Em Berlim e Paris, a reação foi positiva. Disseram que a entrada da Suíça na União Europeia fortaleceria o mercado interno, especialmente quando outros países, como o Reino Unido, escolheram o caminho oposto. Na Suíça, a proposta gerou sentimentos mistos. O SVP, partido mais forte do país, alertou em voz alta contra uma submissão gradual a Bruxelas, mas o clima mudou muito em comparação com os últimos anos. Ainda em 2020, pesquisas do Instituto de Pesquisa GFS Bern mostraram que apenas cerca de 20% dos suíços eram a favor da adesão à UE. Após choques tarifários e relações econômicas estagnadas, a porcentagem aumentou muito. Em uma pesquisa no verão de 2025, 32% disseram apoiar em princípio ou considerar uma adesão, enquanto mais de 60% apoiam uma ligação econômica mais estreita com a União, seja por meio de novos acordos bilaterais ou pela adesão ao EEE. Jovens e moradores urbanos ligados ao intercâmbio internacional mostraram mais abertura. Em Zurique, Basileia e Lausanne, o apoio a relações mais estreitas com a UE chegou a ultrapassar 70%, enquanto os cantões rurais continuaram claramente rejeitando. Até as divisões partidárias começaram a mudar um pouco. O Partido Socialista e os Verdes já pedem há tempos uma ligação mais estreita, e agora setores do Partido Liberal Democrata também defendem uma reorientação. Até mesmo no Partido do Centro, tradicionalmente cauteloso, aumentaram as vozes alertando contra um isolamento econômico. Mas e se a Suíça realmente aderisse? As principais vantagens para os suíços seriam econômicas, com eliminação de tarifas e maior segurança no planejamento ao acessar o mercado interno. As empresas teriam novamente acesso aos programas de pesquisa da UE e a Suíça finalmente teria direito de opinar sobre regras que muitas vezes já precisa adotar. Também, do ponto de vista da segurança, uma ligação mais estreita ajudaria a estabilizar a Europa. Mas o preço, é claro, seria alto. A neutralidade teria que ser redefinida. Partes da democracia direta perderiam força, e a Suíça teria que seguir as decisões da UE, mesmo que elas sejam impopulares internamente. Para a UE, a Suíça seria um grande ganho. Economicamente forte, estável e tecnologicamente avançada. Ampliaria o mercado interno e fortaleceria o eixo norte-sul europeu. No final das contas, porém, vale o seguinte: um caso especial suíço na UE poderia despertar novas reivindicações em outros países e complicar ainda mais os processos de decisão. No final das contas, existem provavelmente 3 cenários futuros. Primeiro, o Acordo Bilateral 3, que é o cenário mais provável a curto prazo. A Suíça e Bruxelas estão atualmente negociando o novo conjunto de tratados, que deve modernizar os mais de 120 acordos existentes. O objetivo é esclarecer discordâncias sobre proteção salarial, auxílios estatais e livre circulação, sem adesão formal. A vantagem é ser politicamente viável e obter maioria. A Suíça manteria o controle, mas seguiria economicamente estreitamente vinculada e continuaria sendo tomadora de regras sem poder participar. Economistas consideram isso uma extensão do status quo, e não está claro até que ponto a UE cederia. O segundo cenário seria a adesão ao EII. Chamam isso de meio passo rumo à Europa. O modelo do EE, como Noruega ou Islândia, é visto como próximo passo se os acordos bilaterais falharem. Assim, a Suíça teria acesso total ao mercado interno, eliminando barreiras comerciais. Após choques tarifários, isso é atraente. Haveria relações econômicas estáveis e previsíveis com a UE. Mas aqui também haveria a desvantagem de que a Suíça teria que adotar inúmeras regras da UE sem poder participar ativamente de sua elaboração. Críticos chamam isso de integração sem voz, e politicamente só seria possível com um referendo popular, que seria muito disputado. E o terceiro cenário seria então a adesão plena à UE a longo prazo. O cenário mais radical, mas também o mais consequente a longo prazo. Uma adesão total faria da Suíça um membro em vez de um caso especial, com assento no Conselho, voto no Parlamento e acesso a todos os programas. Vantagens: participação total nas decisões, segurança jurídica e fim dos riscos alfandegários ou de mercado. Desvantagem: perda de símbolos centrais. Por exemplo, da neutralidade, referendos diretos e política externa independente. A Suíça também seria contribuinte líquido, como Alemanha, Países Baixos ou Suécia. Qual caminho a Suíça vai escolher, provavelmente só saberemos nos próximos meses. Mas o tempo urge. 1/3 das empresas de tecnologia suíças planeja transferir operações para a União Europeia para evitar tarifas dos Estados Unidos. Muitas outras empresas podem fazer o mesmo. A Alemanha e a Áustria estão mais populares, e cresce o número de empresas suíças nesses países. Mas o que vocês acham? Qual seria, a longo prazo, o melhor caminho para a Suíça? Escrevam aí nos comentários. E não deixem de conferir agora mesmo a Anifin.
Reduzam os juros das dívidas do cartão e eliminem taxas desnecessárias para sobrarem mais recursos para vocês, não para o banco. Se vocês também têm interesse em saber por que atualmente se discute ativamente a entrada da Groenlândia na União Europeia, então eu recomendo muito este vídeo. Divirtam-se assistindo. Nos vemos na próxima vez. Até lá. Tchau.